Bom dia, crianças! Hoje nós vamos estudar História, tá? Página 221, tá? A primeira unidade desse bimestre. Coloquem a data aí, ó, 4/9/2020. Hoje nós vamos estudar a unidade 6, tá? Os povos do Brasil. Vamos lá? O que vocês acham, hein? Por que o título do texto está Os povos do Brasil e não o povo do Brasil? Por que será, hein? Porque tem só um povo no Brasil ou tem vários povos no Brasil? Por isso que está escrito povos, né? Vamos lá para a leitura, tá? Hoje é um pouquinho longa a aula de história. Prestem atenção, tá bom? Assiste um pouco do vídeo, se cansar, para um pouquinho, dá uma respirada, bebe uma água, depois volta e continua, tá bom? Vamos lá. Aqui tem umas perguntinhas, ó, que seria muito interessante a gente responder se a gente estivesse em sala de aula, ó. Todas as pessoas que vivem na sua cidade são iguais? Como as pessoas chegaram à cidade? De onde vêm as pessoas que vivem no Brasil? Hoje nós vamos aprender um pouco, né? Sobre a mestiçagem de povos que existem no Brasil, né? E da onde que vêm esses povos, tá bom? Como chegamos aqui? Você já reparou quantas pessoas vivem no seu bairro? E na quantidade de pessoas que vivem nos próximos bairros ao seu? Imagine em todo o país. Nós somos, gente, mais de 200 milhões de pessoas no Brasil, entre adultos, crianças e idosos. É muita gente, né? Pois é. E cada uma dessas pessoas tem a sua história, né? Qual a história dessas pessoas? É de onde elas vieram, o local que elas nasceram, onde elas vivem, né? Como a sua família chegou até aqui, né? E hoje nós vamos conhecer algumas origens, né, de pessoas que formam o povo brasileiro, que formam a sociedade brasileira. Aqui tem, ó, o mapa, né, do Brasil, ó, desenhado aqui, ó, o mapa do Brasil preenchido com pessoas, né, com muita gente. Aqui fala dos primeiros povos do Brasil, tá, gente? Os primeiros seres humanos no Brasil, né? Os primeiros sinais, né, de seres humanos no Brasil foi há mais de 10 mil anos, né? Então, foi um período conhecido como pré-história, tá? Então, naquela época, habitavam, né, diferentes povos no Brasil, tá? No território brasileiro. E eles viviam de quê? Eles viviam da caça, da pesca, da coleta de frutas, legumes e verduras, tá? Como ainda não existia escrita, tá vendo isso aqui? Era o que eles desenhavam, tá? Esses desenhos aqui são conhecidos como pinturas rupestres, tá? E como que as pessoas sabem dessas pessoas que viveram aqui há muitos e muitos anos? Pelo estudo dos fósseis, né? O que é fósseis? Aqui do lado tem, ó. Fósseis é o nome dado aos vestígios de seres vivos, plantas e animais que foram preservados em camadas terrestres. A gente estudou fósseis, né, no bimestre passado, lembra? Então, através dos fósseis, descobriram há quanto tempo tinha pessoas aqui e animais aqui do Brasil, né? E aqui, ó, tá vendo nessas pinturas aqui, tá? Eles desenhavam, os primeiros habitantes do território brasileiro desenhavam, tá? Isso aqui, ó, são pinturas rupestres, tá? Essas pinturas aqui estão no Parque Nacional da Serra da Capivara, tá? No estado de Piauí, tá bom? E essas pinturas aqui, ó, é uma área considerada patrimônio mundial pela Unesco, tá? É patrimônio mundial, não é patrimônio brasileiro só, não. É patrimônio mundial, patrimônio do mundo, tá bom? E tá vendo aqui, ó?
Eles caçavam os animais, tá vendo? Pelas pinturas dá para saber que eles estão caçando animais. E tá vendo aqui, ó, pessoinhas desenhadas, tá vendo? As pessoas têm o quê? Tem coisas na mão, ó, coisas penduradas na mão, dá para perceber, né? E quem foram os primeiros habitantes do território brasileiro? Foram os indígenas, tá? Foram os indígenas. Aqui tem a foto, ó, de um cacique, tá? Os primeiros habitantes do território brasileiro foram indígenas, mas com o passar do tempo, quem que chegou aqui? Os europeus, né? Os europeus chegaram à América, tá? Quando esse povo chegou aqui no Brasil, né? Então o que? Desapareceu um pouco, né? Das etnias indígenas, tá? Das línguas indígenas desapareceram, tá? Hoje os povos indígenas, aqui ó, tá escrito, ó, se dividem em 305 etnias, tá? Cada um deles tem seu jeito de viver, de pensar, suas tradições, rituais e línguas. Hoje existem 274 idiomas diferentes de origem indígena. Por que indígena, gente? Não quer dizer que eles falam a mesma língua, que eles têm os mesmos costumes. Não, tá? Cada etnia tem a sua língua, os seus rituais, seus modos de pensar, tá bom? Aqui, ó, atualmente os indígenas influenciados por outros povos e culturas adaptaram alguns de seus costumes, tá? Entretanto, apesar das mudanças, muitos povos indígenas ainda conservam o modo de viver de seus antepassados, tá? Apesar da influência dos outros povos, né? Eles ainda conservam, né? Muitos hábitos, né? E rituais do passado. Aqui tem uma fotografia, tá vendo? De um grupo indígena. Esse aqui é o som do Pataxó, tá? Isso aqui são do estado da Bahia, tá? Aqui eles estão fazendo uma prática de jogos, tá vendo? Ó? É bem ritual indígena mesmo. Agora aqui, tá vendo aqui? São indígenas, tá? Paiter Suruí. Tá vendo? Eles utilizam o quê? Câmeras, GPS. Então eles já estão sendo influenciados, né? Pela tecnologia, né? Eles estão monitorando, tá? A reserva, tá? Contra o desmatamento. Então, eles usam a tecnologia, né? E aqui tá falando um pouco da chegada dos portugueses ao Brasil, tá? Eles chegaram, ó, no dia 22 de abril do ano de 1500, que os portugueses chegaram ao Brasil, tá? E então, portugueses, né? Eles vieram de um país chamado Portugal, que fica na Europa, tá? Ó, quando eles chegaram ao continente, era desconhecido pelos europeus, tá? Então, as embarcações chegaram no Brasil, né? Na verdade, eles estavam indo para a Índia, tá? Mas erraram o caminho, né? Se atrapalharam no caminho e acabaram chegando no Brasil, tá? Então, eles descobriram, né, esse novo continente. Os portugueses e os outros europeus passaram ao quê? A ocupar, a explorar as novas terras, passaram a explorar as terras do Brasil, né? E assim, milhares de homens e mulheres vieram para cá ao longo dos anos para viver aqui. Eles vieram, né, viver aqui no Brasil. Aqui do lado tem um retrato, né? Ele representa o Dom João III, tá? Era o rei de Portugal. E aqui tem uma fotografia, ó. É uma pintura, na verdade, né? De Oscar Pereira da Silva, tá? Isso aqui é o desembarque de Cabral. Ele desembarcou em Porto Seguro, na Bahia, tá? Tá vendo aqui, ó? A embarcação. Aí aqui os índios, tá vendo? Ele está desembarcando em Porto Seguro, na Bahia. E os portugueses, né? Os europeus, né? Vieram explorar. Aí que eles começaram a fazer? A trazer os africanos, né? Os africanos vieram para o Brasil. Aqui tá falando, ó, a vinda dos africanos. Eles vieram para o Brasil. Mas eles vieram por livre e espontânea vontade? Não. Eles vieram de maneira forçada, tá?
os portugueses trouxeram os africanos para trabalhar como escravos, tá? Eles trabalhavam, eram obrigados a trabalhar e não recebiam salário, então era um trabalho escravo, né? Então, os donos dos escravos, eles eram donos das pessoas, tá? Os donos dos escravos davam eles roupa, comida, abrigo, só. Não recebia salário, tá? E era o quê? Eles eram tratados de forma violenta, tá vendo? Aqui tem a fotografia de um feitor, tá? Feitor é o homem que trabalhava pros fazendeiros, né? Então eles corrigiam se os escravos fizessem qualquer coisa que não agradasse a eles espancavam, batiam nos escravos, né? Uma vida muito dura. E aqui tem uma fotografia, tá? Quando o Brasil declarou, né, o fim da escravidão, né? Quando acabou a escravidão, aqui tem a fotografia, né? De uma africana, né? Ela tá usando o azeite de dendê para fritar os acarajés, tá? Quando acabou a escravidão, uns voltaram para suas cidades, mas muitos africanos ficaram aqui no Brasil, né? Por isso tem povos, né? Muitas pessoas descendentes de africanos aqui no Brasil. Por isso que tem essa mistura toda, né? Aqui fala sobre os imigrantes, né? O Brasil, né? Ele foi um país que recebeu pessoas diferentes, pessoas de vários lugares do mundo, tá? Principalmente, no século XVI e século XVIII, tá? Por diferentes motivos, né? As pessoas vinham para cá por diferentes motivos, tá? Porque como esses povos vieram aqui, desenvolveu o quê? Cidades, né? Então, tinha cidades, tinha agricultura, pecuária, indústria. Então, o quê? Surgiram novas ofertas de trabalho, né? Então, eles imigravam para cá em busca de emprego, tá? Principalmente após o fim da escravidão, em 1888, que acabou a escravidão, algumas pessoas também vieram fugindo de guerras, tá? Eles fugiam das guerras e vinham para o Brasil, procurando o quê? Melhores condições de vida, né? Olha aqui, o Brasil recebeu milhares de homens, mulheres, crianças e até idosos. Chegaram, por exemplo, o povo que chegavam aqui no Brasil, vieram alemães, italianos, espanhóis, japoneses, chineses, turcos, sírio-libaneses, entre outros, tá? E esse processo de migração é algo que acontece até os dias de hoje, tá? Ainda vem povos desses lugares para cá, para o Brasil. Eles imigram para cá, né? Então, por que o Brasil é um país de várias raças, né? Tem uma mestiçagem de pessoas, né? Por quê? Porque vieram muitas pessoas de outros países para cá. Então, ficou uma mistura, uma mestiçagem, tá? Aqui tem a fotografia, aqui é um quadro, né? Do pintor Antônio Rocco, tá? Aqui mostra a imagem de italianos chegando no Brasil. Não é fotografia, né? É uma pintura, tá? E aqui é fotografia, de japoneses, tá? 1908, tá? Então, aqui tem um pouquinho sobre a mestiçagem, O que é a mestiçagem? A união entre pessoas de origens diferentes, né? Que formou a nossa sociedade, a sociedade brasileira, né? Com o passar do tempo, né? Essas pessoas vieram para cá e foram misturando. Então, por isso que somos um país mestiço, tá? E aqui, como chegam pessoas, né? Então, a cidade se transforma com a chegada das pessoas, né? Constrói mais casas, né? Mais prédios, né? Casas são derrubadas para construir prédios. Por quê? No lugar de 3 casas, por exemplo, que mora 3 famílias, dá para construir um prédio, né? Para abrigar muito mais famílias, né? Por isso que começou a construção de prédios, né? Para abrigar muito mais pessoas, tá? Mas
Para que a cidade crescesse, o que fazem, né? Tem o quê? Ocorre o desmatamento, né? O crescimento das cidades provoca o desmatamento. Tá vendo aqui? Olha aqui. Tá desmatando, né? Para construir as cidades. Tá vendo? Essa fotografia aqui tá mostrando, tá? Então, muitas árvores são derrubadas para construírem as cidades, tá? Mas tem o desmatamento planejado, feito legalmente, certinho, né? Autorizado e consciente, né? É diferente do desmatamento ilegal, né? Sem planejamento. Aqui começam as atividades, tá? Não sabem responder, pode voltar no texto, ler o texto, tá? Vamos lá, ó. O povo brasileiro possui muitas origens diferentes. Observe os povos das imagens e responda. Tá vendo aqui? Português, africano, indígena, tá? E aqui tem umas perguntas, tá? Sobre os povos, tá? Leia a perguntinha, tá? É muito fácil de responder, tá? Não lembra? Volta lá no texto. Leia o texto novamente, tá bom? Aqui, ó, tem uma pergunta pessoal, ó. Você acha que, apesar das diferenças entre os povos, as pessoas de hoje convivem bem? O que vocês acham? Apesar de povos diferentes que vivem aqui no Brasil, eles convivem bem ou não? Responda para mim. Aqui nessa pergunta, ó, como devemos tratar as pessoas que chegam ao nosso país? Você vai o quê? Decifrar a mensagem e encontrar a resposta, tá? Aqui tem a mensagem, ó. Então, você vai olhar aqui nos quadrinhos e vai escrevendo, ó. Isso aqui, ó, esse símbolo aqui, que letra que é? Você vai olhar lá em cima que letra que é. É a letra D, então você vai colocar o D. Esse aviãozinho é a letra E, vai colocar o E. E você vai escrevendo as palavrinhas, decifrando. Olha aqui no quadrinho, tá? Cada desenho equivale a uma letra. Você olha qual é a letra, você vai colocar a resposta aqui embaixo nessa linha, tá? Aqui você vai observar esse mapa, tá? Neles tem pessoas do mundo inteiro, tá? Tem uma parte do mapa aqui e aqui embaixo, o verdinho aqui, é o Brasil, tá? Então você vai fazer uma linha dessas pessoas até o Brasil. Então, você vai fazer uma setinha da pessoa chegando ao Brasil, tá bom? Nesse exercício, você vai observar esse gráfico aqui, tá? E vai responder essas questões, tá? Aqui tem as porcentagens, ó. E aqui tem a legenda do mapa, tá vendo? Ó, essa cor são italianos, portugueses, espanhóis, japoneses, alemães e russos. Então, você vai ler essas questões, observar o mapa, olhar a legenda, tá? Para ver de quem você tá falando e responder essas questões aqui. Aqui nessa atividade já tem esse texto, tá? Com a ajuda de um familiar, leia o texto e responda o que se pede. Vocês vão ler esse texto aqui e responder essas questões aqui embaixo, tá bom? As respostas dessas questões estão nesse textinho aqui. Então, vocês vão ler esse texto e responder essas questões, aqui na página 231. Olha aqui. Aqui, ó, você estudou neste capítulo sobre a migração e como ela foi e ainda é muito importante para a formação e o crescimento das cidades. E quanto a você? Converse com seus responsáveis para responder as perguntas sobre as origens de sua família. Aqui são questões que você vai conversar com o responsável por você, tá? Com a sua família, para responder essas questões aqui. Qual é a descendência da família, tá? Qual é a relação de parentesco entre você e seus parentes de origem estrangeira? Tudo isso aqui você vai perguntar, fazer uma entrevista, né, com a pessoa da sua família para responder essas questões aqui sobre a sua origem, tá bom? Aqui na questão 3, ó, preencha o mapa abaixo com imagens, recortes ou desenhos de pessoas que representem o povo brasileiro. Vocês viram que o povo brasileiro, né, é formado de vários povos, né? Então, o que vocês vão fazer aqui? Vocês vão desenhar ou recortar pessoas, né? E
imagens e colar aqui dentro desse mapa, tá bom? E aqui tá falando o que a gente estudou hoje. O que nós estudamos hoje? Nós estudamos o povo brasileiro possui diversas origens diferentes, que os indígenas são os povos originários do Brasil, né? Os povos que já estavam no Brasil. E com a chegada dos portugueses, o território brasileiro passou a receber pessoas de todos os lugares. Os africanos vieram para o Brasil como escravizados e muitos permaneceram aqui depois do fim da escravidão. As pessoas imigram por diversas razões, como trabalho, estudo e melhores condições de vida. Eles migram, quer dizer que eles vêm para cá, tá, gente? Com o aumento de pessoas, as cidades se transformam porque cria-se novas necessidades. Então, foi isso que a gente estudou hoje, tá bom? Vocês podem ler o texto na íntegra, tá? Tudo certinho, para poder responder as questões. Um bom estudo para vocês. Qualquer dúvida é só chamar pro no WhatsApp, tá? Beijo no coração.